Olá, olá, muito boa noite. Estamos dando início a mais uma live, a nossa live semanal, toda segunda-feira às 18. Eu e o professor Casonati estamos aqui trazendo conteúdo para vocês, conversando um pouco sobre método de estudo. A gente vem seguindo uma lógica de continuidade desde a nossa primeira live, quando a gente falou sobre a escolha da área de estudos e como isso é fundamental para a sua aprovação. E o Daniel já está aqui com a gente, eu já vou autorizar a entrada dele para que a gente possa dar início ao conteúdo de hoje. Ele já deve estar entrando. Fala, grande Daniel, e aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bom, Luiz? Deixa eu acertar a luz aqui. Deu. Tranquilo, Acho que tá bom. tá bom, E tá aí, bom. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tava falando para o pessoal aqui, Daniel, que a gente está tentando dar uma continuidade, né, desde a nossa primeira live, essas lives semanais que estão acontecendo às segundas, às 18 horas. E na primeira live a gente falou um pouquinho sobre a escolha da área de estudos, trazendo ferramentas claras e práticas para as pessoas terem uma facilidade na escolha e uma assertividade nessa escolha que é tão fundamental. Depois a gente falou um pouquinho sobre planejamento e hoje a gente vai falar sobre o cronograma, né, o plano de estudos. Eu queria que você nos introduzisse a esse assunto. Vamos lá. Bom, dando sequência ao que a gente tinha combinado, de trazer numa sequência lógica e coerente, eu e o Luiz, a gente entendeu por bem que a próxima etapa seria falar sobre o planejamento com relação ao cronograma e aos ciclos de estudos. Eles são muito parecidos, não entendo que haja um melhor ou um pior, mas é importante conhecer os dois, diferenciar para ver o que vai se aplicar para você. Então, na verdade, seria colocar as matérias numa sequência, em um ciclo, né, em que você vai dando prioridade para as matérias com maior relevância ou com maior número de peso na incidência na prova. Então, por exemplo, português ou direito penal e processo penal numa prova de delegado, você colocaria no começo do ciclo e se repetiria uma ou duas vezes, e as outras que têm menos importância você deixaria uma vez e seguiria uma estrutura, uma ordem cronológica. O que deu para fazer num dia, você vai até um determinado ponto, que não deu, você continuaria no próximo dia. Já o cronograma, ele é diferente, porque você estabelece dentro de uma semana uma grade, o que você vai estudar na segunda-feira, o que você vai estudar na terça-feira e o que você vai estudar na quarta-feira, dividindo por horários, horário de lazer, enfim. Qual que é a diferença crucial nos dois modelos de estudo? Na verdade, quem tem algum tipo de problema com relação a deixar a matéria acumulada ou deixar a matéria para trás, quando você faz um cronograma, se você não conseguiu estudar tudo que tinha planejado para estudar numa segunda-feira, por exemplo, aquele conteúdo que deveria ser estudado na segunda, você vai levar para terça, você está acabando acumulando, e se você não consegue estudar o de segunda e o de terça, aquilo gera uma bola de neve e começa a te incomodar isso no psicológico. Então, essa é uma introduçãozinha. O Luiz fala um pouquinho mais do que funcionou para o Luiz. Salvo engano, a gente conversou sobre isso. Acho que eu e o Luiz, a gente utilizou até metodologias diferentes. Qual que você usou, Luiz? Então, eu passei pela experiência das duas formas de plano de estudos, né? Eu acho que como a gente normalmente aprende a seguir as nossas vidas e organizar as nossas vidas no estilo de calendário, estabelecendo o que a gente vai fazer na segunda de manhã, na segunda tarde, à noite, e assim sucessivamente, né? O que a gente vai fazer na terça, quarta, a gente tem esse costume, a gente aprende a viver dessa forma. Eu acho que é meio que intuitivo a gente pegar os nossos estudos e também aplicar a esse método. E eu comecei assim também. Eu fazia o meu plano de estudos e só para fazer um adendo aqui, é importante deixar claro, né? Para quem não assistiu a nossa live da segunda passada, tá lá no IGTV, vocês podem assistir, que foi sobre planejamento. O nosso plano de estudos, que é sobre o que a gente está falando hoje, ele vai se basear no planejamento. Então, no planejamento, a gente destrinchou o edital, a gente verificou
quais matérias fazem parte do edital, depois a gente verificou quantos tópicos cada matéria tem, e aí a gente destrinchou todo esse conteúdo para saber quais são as nossas metas e definição de prazos e etc. Aí, em cima disso, independente se a gente vai usar o ciclo de estudos ou o cronograma de estudos, a gente vai se basear em cima disso, do planejamento de estudos, do que a gente destrinchou anteriormente. Mas beleza, voltando. Eu comecei a minha jornada de concurseiro utilizando o cronograma, que, como o Daniel falou, é aquela metodologia em que você pega um calendário semanal e você determina. Segunda-feira de manhã eu vou estudar direito constitucional. E aí, à tarde, eu vou estudar direito administrativo. À noite, vou estudar raciocínio lógico. Na terça-feira, você coloca outras matérias. E assim sucessivamente. Eu comecei a estudar assim e não deu certo para mim. E eu vou dizer por quê. Porque, às vezes, e isso é normal na vida de qualquer pessoa que está na preparação para concurso, existem situações em que você vai atrasar uma matéria ou outra. Vai existir algum imprevisto e você, de repente, na segunda-feira, teve que levar o seu cachorro para o veterinário e não conseguiu estudar direito constitucional. Quando você chega tarde, direito constitucional está pendente. E aí você não vai conseguir, eu, pelo menos, não conseguia abrir mão de direito constitucional e partir para direito administrativo e, tipo, falar, não, quando o direito constitucional aparecer de novo no meu cronograma, eu estudo. Eu não conseguia fazer isso. Eu tinha que retomar direito constitucional para não acumular. E aí, então, eu ia para direito administrativo e depois para raciocínio lógico. Mas nem sempre, ou melhor, quase sempre, eu não conseguia matar todas as matérias quando existia algum tipo de atraso. Eu não conseguia repor. E aí isso ia criando uma bola de neve no meu cronograma de estudos que me deixava altamente desmotivado. Então, o cronograma de estudos fechadinho assim, acabou que não funcionou para mim, principalmente por conta disso. Quando ele acumulava, eu não conseguia abrir mão do que eu não tinha conseguido ver, e isso me gerava uma bola de neve altamente desmotivadora, e eu acabava estudando menos, eu acabava menos focado na minha jornada por conta disso. E aí, então, que eu adotei o ciclo de estudos. Mas antes de eu entrar nessa parte do ciclo de estudos, que foi o que eu adotei, eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel, porque você se deu bem com essa questão do cronograma, não é? Na verdade, eu sou que nem você, eu experimentei os dois. Eu consigo trabalhar com os dois, para falar a verdade. Mas qual que é a diferença, acho que para mim e para você, quando eu uso o cronograma? Esse fato de repente, eventualmente, deixar uma matéria para trás, eu trabalhei ele de tal forma que ele acaba não me incomodando. Então, na verdade, o que eu faço é um sistema híbrido, né? Ele não deixa de ser um ciclo de estudos, mas ele está planejado dentro de um cronograma. Então, para mim, era mais fácil visualizar dentro de um cronograma as quantidades que eu ia distribuindo dentro da semana. Eu colocava mais matérias de determinado assunto de forma repetida, e o assunto que eu não via eu deixava passar, e se pudesse voltar no sábado, no domingo para recuperar, eu recuperava, senão eu começava outra semana. Mas eu acho que quem não consegue levar isso ou deixar isso se transformar numa bola de neve, de repente o melhor é fazer que nem o Luiz faz, que é transformar isso num ciclo, porque daí não tem problema, você consegue continuar exatamente da onde você parou. Então não tem esse ônus ou essa preocupação de deixar eventualmente uma matéria importante para trás. Então, até pensando aqui, se for para começar, de repente o ciclo de estudos, ele é até mais interessante até você engrenar e depois ver o que funciona ou não funciona. Mas eu acho que esses são os dois principais tipos de divisão de estudo. E é importante você fazer os dois até para ver o que realmente vai se encaixar. A gente bate muito nessa tecla de que não há nenhum modelo perfeito, né? O perfeito, assim, é o que vai funcionar para cada um. Então, por isso que eu acho que é importante a gente trazer o que existe, né? Quais são as opções, para cada pessoa poder experimentar e, na prática, né, verificar o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Mas, para mim, hoje,
seria um cronograma quase híbrido, né? Porque se eu não fiz, eu deixo passar, mas visualizar a distribuição segunda, terça, quarta, quinta e sexta, saber o que eu tenho que estudar, para mim é melhor. Tanto que até eu roubo mentalmente, por exemplo, se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu procuro colocar naquele dia que tem matérias menos importantes. Então, assim, me afeta menos. E quando é o ciclo, você nunca sabe o que vai cair ou não, porque depende do teu ritmo de estudo. Mas eu acho que é importante as pessoas fazerem os testes para ver no empírico o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Pô, mas eu achei muito legal esse insight daí que você falou, Daniel, de repente, para quem está começando, para quem não tem o hábito ainda de estudar, o ciclo talvez seja mais interessante mesmo, porque a pessoa não fica naquela neura de... Quem está começando a estudar nem sempre consegue render como quem já tem o hábito, né? Quase nunca. Exatamente. Já tem o hábito, rende mais, tem um foco maior e etc. Então, o ciclo ele vai evitar essa brecha de que uma bola de neve de matérias que não foram estudadas seja feita. E aí, retomando a minha realidade, eu vi que o cronograma não funcionava para mim, porque ele fixo, determinando o que eu ia estudar em cada momento de cada dia da semana, eu encarava de uma forma diferente da do Daniel. O Daniel, ele vê nesse cronograma fixo uma motivação para que ele não deixe passar, para que ele se organize e cumpra. Eu via como uma desmotivação quando eu atrasava. Então, depende muito da realidade. Então, tem que ser mesmo empírico. É fazendo que vocês vão entender o que funciona mais para cada um. E Luiz, só para deixar claro, na verdade nem sempre foi assim para mim. Eu também no começo me desmotivava. Por quê? Porque eu via que aquilo ia gerando uma bola de neve. Na verdade, eu meio que trabalhei isso, porque eu cheguei num momento que eu falei, olha, se eu começar a trazer essa bola de neve, eu vou ficar me incomodando todas as vezes. Então, de qualquer forma, eu acho que vale a pena a pessoa testar, né? Mas se a pessoa está nesse começo, eu acho que vale mesmo tentar pelo ciclo, que nem você falou, ela vai pegando o ritmo vai conhecendo a própria forma de estudar, vai conhecendo quanto ela consegue estudar por dia, até porque quando você faz um cronograma, você tem, vamos dizer, 4 horas num dia. Quando você está começando, você não tem a ideia do que essas 4 horas representam em termos de qualidade de estudo. Então você não sabe o quanto você vai render e quanto você consegue distribuir. Embora eu ache válido você colocar pelo menos 2 ou 3 matérias no dia, você não sabe se você vai precisar de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas por matéria. Então, à medida em que você vai avançando, e o ciclo é legal por conta disso, até depois, para você estabelecer um cronograma, você vai conseguir visualizar, bom, essa matéria é um pouco mais teórica, eu consigo passar, eu já estou bom, faço só exercício. Ah, essa daqui eu preciso fazer cálculo, vai demandar mais tempo. Você também consegue dividir, fazer as divisões do seu cronograma com base em algo mais sólido, né? Que você tem um lastro passado de experiência. Mas eu acho que o importante dessa live era trazer justamente a questão dos 2 modelos de estudo, porque às vezes a pessoa, ao organizar, não sabe como que vai dividir o dia, o que ela tem que fazer. E é simples, se você pegar, que nem o Luiz falou, o edital vai ser o coração, né, da sua estrutura. Você vai pegar as matérias importantes, vai verificar o peso, então se elas têm uma relevância maior ou menor, até porque isso tem um impacto no seu ciclo ou no seu cronograma. Você vai trazer ela mais vezes ao longo do ciclo, até do cronograma, enfim. Mas, de qualquer forma, você vai se basear no edital e nas horas que você vai ter disponível. Então, esse é um começo para você trazer a organização e dar sequência a esse planejamento que a gente estava falando. O que é fundamental, que eu acho que o pessoal tem que entender aqui, é que tem que haver uma organização. Não pode estar ao Deus dará. Não, eu tenho que estudar as 10 matérias que estão no edital do cargo que eu quero, mas se você não tem previamente estabelecido como você vai fazer isso, quando você vai fazer, uma distribuição, que nem o Daniel falou,
de acordo com o peso da matéria, de acordo também com a facilidade ou dificuldade que você tem em relação a cada matéria. E aí você vai verificar nas provas anteriores o que caiu mais, o que caiu menos, qual matéria tem um peso maior e menor. E aí você vai estabelecer, organizar o seu estudo baseado nisso. Então tem que haver essa organização, independente se você escolhe o cronograma ou o ciclo. Aí retomando, eu vi que o cronograma não funcionava para mim e aí eu parti para o ciclo. Só para depois chegar no esquema híbrido que o Daniel falou. Vou explicar como é que foi. O ciclo, para quem ainda não ficou claro, é o seguinte. Você não considera segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você não considera dia da semana. Você vai fazer um ciclo, né, uma pizza, e você vai dividir essa pizza em X pedaços, dependendo de quantas matérias você vai colocar, dependendo de quanto tempo você tem disponível. E aí isso vai variar muito, porque se você tem uma prova que vai acontecer daqui a 6 meses e você tem 15 matérias para ver, essa sua pizza vai ter que ter mais matérias. Agora, se você tem um projeto de longo prazo, por exemplo, PF acabou de acontecer, delegado da PF. Então, o próximo concurso vai ser daqui a uns 2 anos. Então, você pode colocar menos matérias nessa pizza, ela vai aparecer menos vezes, porque você vai ter mais tempo para girar nesse ciclo. Então, eu peguei as minhas matérias e coloquei num ciclo. E aí, o que acontecia? Eu evitava essa bola de neve, porque o ciclo, pouco importa se você está na segunda, na terça, na quarta, o que você vai fazer é, vou estudar agora. Em que matéria eu estou no ciclo? E aí você vai ver que você está, a setinha do ciclo, imagina que é um relógio e o ponteiro está aqui na primeira matéria, que é Direito Constitucional. Estudou Direito Constitucional, o ponteiro vai andar para a segunda matéria. Quando você for estudar de novo, você vai começar dessa matéria do ciclo. E assim você vai girando o ciclo. Qual era o ponto negativo para mim? Aconteceu para mim no ciclo. Assim como o cronograma tinha aquela bola de neve que me desmotivava, o ciclo, parece até meio paradoxal, o ciclo ele não tinha essa bola de neve. E às vezes não tinha aquele empurrão que precisava para te dar para falar, ó, você está atrasando os estudos. Porque independente se você estudasse 10 horas líquidas em uma semana, né, de segunda a sexta, ou se você estudasse 5 horas, o ciclo ia estar lá bonitinho, não ia estar nenhuma marcação em vermelho dizendo que você estudou menos do que deveria. E aí o que eu fiz? Eu peguei o melhor dos dois mundos e aí eu fiz um calendário semanal e um ciclo de estudos. E no meu calendário semanal, o que eu fazia? Eu não determinava em cada momento do dia qual era a matéria. Eu só determinava em cada momento do dia quais momentos, quais horários eu iria estudar. Então, ao invés de colocar de 6 a 8 da manhã, Direito Constitucional, no meu cronograma semanal, eu escrevia 6 a 8 da manhã, estudar. De 9 a 10 da manhã, estudar. De 10 a meio-dia, estudar. De meio-dia às 2, almoçar. E aí eu fazia o meu cronograma estabelecendo os momentos de estudo da minha semana, sem estabelecer a matéria. Quando eu ia cumprir o meu cronograma de estudos, ali no estudar, eu me remetia ao ciclo de estudos para saber qual matéria eu ia estudar. E aí foi assim que eu adotei o sistema híbrido, que para mim funcionou. Não significa que para você tenha que ser assim. Há pessoas que estão passando em excelentes concursos públicos que adotam um cronograma fechadinho e conseguem seguir com ele. E há pessoas que seguem só o ciclo de estudos e também conseguem seguir com ele. Daniel, como que você está fazendo assim na prática essa questão da organização dos seus estudos? Então, não, você falou agora, até algo que eu não tinha pensado, mas de forma intuitiva, eu acho. Eu faço muito parecido com você, porque o que eu faço? Justamente para não criar bola de neve, para ter eu achava que o ciclo tinha essa questão. Então, depois que você pega um ritmo, você também folga, né, de uma maneira involuntária, né? Você acaba deixando. Então, o ciclo, como você não tem um compromisso de estudar X matérias, numa ordem, se você estudou uma ou duas ou 5, não faz tanta diferença para o ciclo. Então, eu também. Então, na prática, hoje, para mim, o modelo ideal 5 matérias por dia, no meu caso, sendo, em média, de 30 a 1 hora por matéria. E eu estabeleço que num dia eu vou estudar, eu estabeleço as matérias que eu vou estudar em cada dia. Só que eu também não estabeleço a ordem e não estabeleço em que momento. Então, por exemplo, eu geralmente acordo cedo,
vai, 6 horas, das 6 às 9h30, eu começo a estudar. Então eu pego, agora acabei de acordar, não sei o quê, vou pegar alguma coisa de leitura. Então eu vejo dentro daquelas matérias do dia, qual que naquele momento eu consigo fazer. Já estudei muito teoria, agora hoje tem matemática, vou estudar aqui um raciocínio lógico. Então o que eu faço é um modelo híbrido. Não recomendo as pessoas fazerem no começo esses modelos, porque eu acho que ela tem que pegar ou o ciclo ou o cronograma funcionando direitinho. Eu não fiz isso de primeira. Eu fui vendo que estava errado naqueles modelos para mim e comecei a ajustar. Mas é um pouco do que você falou. O ciclo tem essa questão de você não se cobrar, porque ele está lá, né? Ele é praticamente estático. E o cronograma tem uma cobrança muito grande. Então a maneira que você encontrou para fugir disso é um pouquinho parecida com a maneira que eu encontrei também. Então, eu tenho o meu cronograma, então a base sua é o ciclo, a minha é o cronograma, só que eu não tenho lá das 9 às 10 direito tributário. Eu tenho que naquele dia eu vou estudar as 5 matérias que eu já designei e tenho uma carga horária que eu sei que eu vou estudar naqueles dias, que geralmente dá em torno de 4 horas líquidas. Então eu vou dividindo conforme está o humor, conforme está o horário do dia. Por quê? Porque eu já me conheço ao longo desse tempo de estudo, o que funciona para mim. Sei que depois de 2 matérias muito teóricas, eu preciso dar uma pausa ou com uma matéria de exercícios, ou com alguma coisa de matemática, raciocínio lógico, auditoria ou contabilidade, porque eu sei que aquilo me funciona, me faz dar uma nova carga de energia. Então, eu acho que o mais importante é conhecer os 2 conceitos e praticar. Porque assim você vai se conhecer. O Luiz só chegou nesse modelo hoje, que a gente chama de híbrido final, porque você testou os 2 e foi vendo, foi fazendo aquele ajuste fino do que era necessário ou em um ou em outro. E na verdade o que a gente acaba fazendo, se você for ver, eu acho que é quase a mesma coisa, porque a gente acaba criando um terceiro modelo dentro de um modelo que seria um modelo raiz, vamos dizer assim, né? Você traz um outro caminho, mas é tudo fruto desses 2 modelos iniciais. Por isso que não dá para a gente trazer ou cravar que um modelo é melhor, um modelo é pior, ou que vai funcionar para você necessariamente o cronograma ou o ciclo. Então, eu acho que vai da pessoa entender como funciona o mecanismo e trazer o que funciona para ela, e provavelmente vai sair algum híbrido que talvez a gente não tenha pensado. Pô, Daniel, perfeito. Depois dessa sua fala aí, eu não tenho nem mais o que agregar à live. Eu acho que é perfeito, é isso mesmo, é autoconhecimento, velho. É você conhecer o problema das pessoas, e eu acho que por isso que tanta gente desiste no meio do caminho e não passa, é porque o professor tal, que é o maior da área dele, falou que o cronograma ou que o ciclo é o jeito certo. E aí a pessoa pega aquele método, tenta aplicar, não consegue e acha que não é para ela. Não, estudar para concurso não é para mim, não. Eu não consigo seguir isso. E eu acho que é na persistência mesmo, realizando pequenos ajustes de acordo com a sua realidade, e você vai achar qual é o método que funciona melhor para você. É importante você conversar com pessoas que já passaram por isso, tá aqui com a gente, comigo, com o Daniel, pessoas que já foram aprovadas, ou seja, já passaram pela experiência, para saber um direcionamento. Mas não significa que vocês têm que fazer igualzinho ao que eu faço ou ao que o Daniel faz. Eu vi que o Breno, que sempre está aqui com a gente, o Breno está com a gente, a Sandra, o Alex, estão acompanhando. E, Breno, vocês estão aqui com a gente. Se tiver alguma coisa que não tenha ficado clara, pode colocar uma pergunta aí para a gente. Vai ser um prazer responder e ajudar, esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Segunda-feira, Daniel, estamos aqui de novo, né? Às 18 horas, se Deus quiser. Daí a gente vai dar continuidade agora no próximo tema, também seguindo essa linha de raciocínio. Então a gente está sempre avançando, mas avançando no que eu e o Luiz a gente planeja durante a semana para vocês, que tem uma conexão com o tema anterior e que não vai atropelar, para a gente não falar de um assunto, o que fazer no dia da prova se a pessoa não está nem se preparando como organizar. Então, só para deixar claro que esses temas que a gente escolhe, eles seguem uma ordem que a gente entende que é a melhor para você se preparar, para você se estruturar.
Então, espero que todo mundo compareça também na próxima semana. Os nossos vídeos, como o Luiz falou, ficam gravados para todo mundo, fica disponível. A gente sabe que nem todo mundo consegue assistir nesse horário, tem gente que trabalha, tem gente que está estudando. O importante é que a gente, se a pessoa precisar, ela vai ter esse vídeo, esse conteúdo para assistir a hora que ela precisar. É isso aí, pessoal. Então, se você não assistiu ainda, é só ir lá no IGTV, tá tudo salvo. É só ver lá qual foi a primeira live que eu tava lá com o Daniel. Quando a segunda, na primeira a gente meio que só fez uma introdução, né, do projeto Tec Aprovação. A partir da segunda live, a gente já veio com conteúdo falando sobre escolha da área de estudo, depois planejamento, agora plano de estudos. E eu acredito que semana que vem a gente já deve entrar na parte de execução mesmo, técnicas de aprendizagem, de estudo. Vamos entrar em discussão ainda aqui, mas segunda-feira, às 18, a gente se vê, se Deus quiser. Daniel, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê. Pessoal, valeu e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou.